E hoje tivemos um evento que sinaliza grande oportunidade no Bitcoin e nas criptomoedas para quem estiver pensando em investir no prazo de um ano e meio. Também tivemos eventos aí que mexeram bastante com o mercado, causaram volatilidade aí no Bitcoin. Nesse vídeo eu vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, vou atualizar a análise dos dados macroeconômicos que nós tivemos hoje, mexeram muito com os mercados globais. Vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, que está mostrando alguns sinais aí perigosos para o curto prazo. Vou atualizar a análise das principais criptomoedas do mercado, mas antes de continuar, meus amigos, não deixem de se inscrever aqui no canal da Aperio no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo, seguir o nosso canal no Telegram, porque lá nós não só compartilhamos as notícias que saem em última mão no mercado, mas também as nossas operações de trading. Então bora lá atualizar a situação do Bitcoin e do mercado de criptomoedas. Começando sempre aqui pelo gráfico, né, como de costume. E pessoal, graficamente, mudou alguma coisa para o Bitcoin hoje? Infelizmente, do ponto de vista gráfico, eu não consigo ver uma mudança, tá? A gente tinha ali um possível topo duplo se formando, ele ainda não foi confirmado, a gente tem que lembrar que só confirma quando rompe, tá? Não rompeu, o Bitcoin tem que romper ali os 56.500 para baixo aí, para formar esse possível topo duplo, tá? Então ele ainda não rompeu, o Bitcoin foi algumas vezes ali, mas ele não conseguiu fechar nenhum candle de força ali abaixo de 56.500, então a gente segue aguardando. O Bitcoin está numa região de suporte extremamente importante nesse momento, tá? Se nos próximos dias acontecer alguma coisa e isso fizer o Bitcoin romper para baixo essa região, aí a coisa realmente fica um pouquinho difícil, tá? Porque aí o Bitcoin pode cair lá para os 44 mil dólares, tá? Tainan, isso vai acontecer? A gente vai ter que acompanhar as notícias, os eventos dos próximos dias. Inclusive, pessoal, hoje eu errei aí, a minha análise de ontem eu errei em relação a como os eventos poderiam impactar o mercado hoje, tá? Eu estava dizendo ontem que se a gente tivesse dados de inflação positivos, né, como aconteceram, já vou falar daqui a pouco como eles vieram, tá? Mas se a gente tivesse dados de inflação positivos, a gente poderia ter o Bitcoin rompendo para cima esse fundo duplo aqui e buscando os 62.200 dólares, que seria o alvo aqui desse fundo duplo do Bitcoin, tá? O Bitcoin, às 9h30 da manhã, quando o dado veio muito bom, veio excelente, o que aconteceu? O Bitcoin foi lá na região dos 59.500 novamente, que foi o topo dos dias anteriores, né? E fez de que estava muito bem e tal, mas ele não conseguiu romper aqui essa região que seria a cabeça desse pivô de alta, tá? Então não confirmou o pivô de alta, acabou que o Bitcoin não conseguiu fazer o pullback que precisava ali para ele dar sequência ao movimento, né? E, pessoal, o dado veio excelente, o Bitcoin não fez o que eu falei, tá? Eu tinha falado ontem que se o dado viesse bom, né, a inflação abaixo do esperado, o Bitcoin poderia subir ali para 62, que era o alvo desse fundo duplo. Não foi, tá? E tinha falado que se o dado de inflação tivesse vindo aí pior do que o esperado, né, a inflação ali acima do esperado, a gente poderia ver o Bitcoin rompendo para baixo aqui esse topo duplo, tá? E não aconteceu, o dado veio bom. No fim das contas, o Bitcoin não fez nenhum nem outro, né? E a gente segue aí aguardando, a gente segue com o gráfico indefinido, mas do ponto de vista de dados macroeconômicos, a gente teve algo aí extremamente importante e muito bom para o Bitcoin, tá? Tem que mostrar aqui para vocês o gráfico do SP500, pessoal. O gráfico do SP500 hoje, ele tá muito parecido com o do Bitcoin, tá? Muita gente fala, meu Deus, hoje o Bitcoin não seguiu o mercado americano, as notícias lá foram muito boas, né? E o Bitcoin, ele não performou bem, tá? A gente vê aqui às 9h30 da manhã, o horário em que a gente teve a divulgação do dado, o Bitcoin subiu e logo depois ele caiu nas horas seguintes, né? Se vocês repararem aqui as horas seguintes à divulgação do dado, o Bitcoin caindo. E se a gente for aqui para o SP500, meus amigos, a gente tem exatamente a mesma coisa, tá? O SP500 abre ali por volta de 10h30 da manhã, se eu não me engano, tá? Quando o mercado americano abre. Esse aqui eu estou mostrando aqui é o Futures, né? Então o Futures geralmente ele fica ali mais tempo, tá? Mas olhem isso daqui, pessoal. Ali no gráfico de uma hora a gente consegue ver muito bem o que aconteceu, tá? Ali por volta do horário da abertura, o SP500 estava, né? Ali por volta das 9 horas da manhã, olhem só, tá? Um candle, o SP500 bateu a máxima aí, histórica, meus amigos, histórica, tá? Ele foi lá nos 5.660 pontos aproximadamente, e logo após esse evento, o mercado americano também caiu, tá? Tainan, o que tá acontecendo? Por que o mercado americano caiu? Já vou falar disso. Mas, por enquanto, o que eu estou querendo mostrar para vocês é como o Bitcoin acompanhou hoje as bolsas americanas, né? Para piorar, para atrapalhar ainda mais a situação do Bitcoin, teve notícias aí do governo alemão vendendo Bitcoins, né? Então, isso aí acabou fazendo o Bitcoin cair ainda mais nessa quinta-feira, infelizmente, tá? Mas, galera, temos que falar aqui dos dados macroeconômicos
que vieram excelentes, meus amigos. O núcleo do CPI, que é o dado de inflação aí eu acho ele mais importante do que o CPI cheio, né? Ele veio em 0,1 quando a expectativa era 0,2, tá? Isso significa que o mercado, os economistas estavam projetando um crescimento de 0,2% na inflação do mês de junho lá nos Estados Unidos e ela cresceu 0,1. Então a inflação do núcleo, que é aquela inflação mais dura, mais difícil de se combater, que exclui preços de combustíveis, alimentos, que são itens mais voláteis, né? E às vezes até sazonais, ela veio abaixo da expectativa, meus amigos, abaixo. Tá? Isso aqui mostra que a inflação mais difícil de combater já não está tão difícil de combater assim, né? Ela está caindo. Se a inflação cai, é sinal para o mercado de que o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, ele pode ter que começar a cortar juros aí futuramente, tá? E, meus amigos, a grande surpresa para mim foi o dado do índice cheio do CPI, tá? A expectativa do mercado era que o CPI viesse mostrando um crescimento na inflação nos Estados Unidos em junho de 0,1%. E olha o que aconteceu, ele veio menos 0,1%. Isso significa o seguinte, o mercado estava esperando que a inflação crescesse um pouco nos Estados Unidos, mas ela não só cresceu menos do que esperado, como ela decresceu, tá? Ela veio negativa, então a gente teve uma deflação no índice de preço ao consumidor, na inflação ao consumidor dos Estados Unidos do mês de junho. E isso, pessoal, é excelente para o Bitcoin, para as criptomoedas e para os ativos no contexto atual. E a explicação para isso está na taxa de juros dos Estados Unidos, tá? Olhem só, para julho, né, o mercado está apostando que tem 8% de chance aproximadamente de corte de juros agora em julho, tá? 8% é uma chance muito baixa, mas para setembro, meus amigos, subiu para 84% a aposta do mercado de que o Fed vai cortar juros, 84,6% para ser mais exato, que está mostrando aqui na ferramenta da CME Fed Watch, tá? Meus amigos, sabe o que isso significa? O mercado está dando quase que como certo que o Fed vai cortar juros, tá? O mercado está atribuindo 84% de um corte de 0,25, 8,1% de um corte de 50,50, tá? E 7,3% de manter. Então o mercado está apostando que o Fed vai cortar juros em setembro. Isso porque o Fed ele subiu muito os juros nos últimos tempos, isso causou uma queda enorme no Bitcoin, nas criptomoedas e no mercado acionário como um todo durante o ano de 2022 para conter a inflação que estava extremamente elevada. Mas com esses dados hoje mostrando uma deflação, né, ou seja, a inflação diminuindo, aí o mercado começa a entender que, olha, a inflação está caindo, não vai precisar do Fed manter os juros tão altos mais. Lembre-se que também na semana passada tivemos um dado do mercado de trabalho de desemprego que mostrou a taxa de desemprego nos Estados Unidos em 4,1%, enquanto a projeção para o Fed, né, no último gráfico de pontos ali que mostra as projeções dos dirigentes do Fed para a economia dos Estados Unidos, eles estavam esperando que o nível alcançasse 4% em dezembro de 2024, fechasse o ano em 4%. No meio do ano já passou, tá? Então, isso mostrou para o mundo inteiro que o mercado de trabalho americano, ele tá começando a ter demissões, ele tá começando a se enfraquecer. A gente já vem vendo dados aí que mostram a economia dos Estados Unidos se enfraquecendo e agora a gente teve mais dados aí mostrando a inflação caindo, a gente tendo deflação nos Estados Unidos, tá? Então isso aí faz o mercado entender que o Fed pode cortar juros e para quem não entende o que isso significa, geralmente quando você tem juros altos no mundo ou nos Estados Unidos principalmente, os investidores eles tendem a querer deixar o dinheiro deles investido na renda fixa. É igual aqui no Brasil, você tem o CDB ali rendendo, sei lá, 10%, 11% ao ano, enquanto você tem uma inflação de 5, 6, 4, 3%. Compensa muito mais você deixar o dinheiro lá do que ficar se aventurando em mercados de ações, em criptomoedas. Tá? Para quem tem um dinheiro muito grande, uma quantia muito expressiva, compensa. Agora, quando esses juros começam a cair, esses investidores começam a não ganhar muito na renda fixa e eles passam a ter que procurar outros ativos aí para investir. E aí que entra o mercado de ações, as criptomoedas. E quando esses investidores procuram esses outros ativos, eles têm que comprar esses outros ativos, seja por meio dos ETFs que agora estão disponíveis nos Estados Unidos, no Brasil, ou seja por meio do mercado spot mesmo. O investidor vai lá na corretora de criptomoedas e compra, e quanto mais gente vai fazendo isso, mais o preço sobe. Então, a expectativa do mercado é justamente essa. A inflação está caindo mais rápido, a economia dos Estados Unidos está enfraquecendo, o que sinaliza que a gente pode ter uma recessão e o Fed pode ser obrigado a cortar os juros para forçar os investidores a colocar o dinheiro para trabalhar, aplicar o dinheiro na economia real, investir o dinheiro em ações, em coisas aí mais arriscadas
para fazer a economia girar, porque a economia pode estar perdendo tração. Então isso é excelente para o Bitcoin, para as criptomoedas. Lembrando que o ciclo de alta de 2021, final de 2020, ele foi muito mais influenciado pela questão do corte de juros ali no pós-pandemia para estimular a economia, do que por outros fatores internos do mercado de criptomoedas, tá? Então isso é uma notícia excelente para o Bitcoin, mas aí as pessoas começam a me perguntar, né? Mas tá, não, o que está acontecendo, né? Por que o SP500 caiu hoje, o Bitcoin caiu hoje? Por que isso está acontecendo, pessoal? Primeiro, tá? A gente vê o SP500 caindo, mas o DXY, que é o índice da moeda dólar, também está caindo, tá? Então isso aqui sinaliza que os investidores eles não estão com medo. E segundo, a gente vê o SP500 caindo, mas quando a gente vai para o Dow Jones, a gente vê essa bolsa subindo, tá? Quando a gente vai aqui para o Dow Jones, a gente vê que a gente teve um dia de alta, uma leve alta aí no Dow Jones, tá? Mas o que isso significa, tá? Por que teve uma alta hoje no Dow Jones, enquanto o Nasdaq, né, que é outro índice importante lá dos Estados Unidos, não está fechando um dia bom e está puxando o SP500 para baixo. Olha isso daqui, pessoal, o gráfico do Nasdaq. Hoje o Dow Jones subindo e o Nasdaq caindo 2,24%, tá? Na minha visão, é o Nasdaq que está puxando as bolsas americanas para baixo. Para quem não sabe, nos Estados Unidos tem duas principais bolsas. A bolsa Nasdaq, né, que é uma bolsa que engloba ativos de tecnologia, como Nvidia, Tesla, Apple, essas empresas mais ligadas à tecnologia. E você também tem a bolsa Dow Jones, que é mais ligada ao setor mais tradicional da economia, empresas de transporte, construção civil, petróleo, essas coisas mais tradicionais, né? E hoje a gente tem o Nasdaq caindo, né? O Nasdaq está caindo 2% e o Dow Jones subiu. Isso na minha visão está ligado à rotação de carteira, tá? Os investidores estão ali com muito lucro no Nasdaq, que subiu bastante nos últimos tempos, e agora eles começam a procurar ativos mais tradicionais, ativos que não subiram tanto nesse momento, com a expectativa, especulando uma queda de juros aí, que é o que a gente já viu ali naquela ferramenta CME Tools, tá? Mas, Tainan, e o Bitcoin? Por que o Bitcoin ele não está acompanhando, né? O Bitcoin era para ter um dia bom hoje era para estar tendo um dia bom nessa quinta-feira, e na minha visão a explicação está aqui, pessoal. O governo alemão vende bitcoins. Hoje o governo alemão, se eu não me engano, moveu mais de 6 mil bitcoins ali para uma carteira, tá? E quando ele movimenta essas criptomoedas para a corretora, o que o pessoal entende? Ele vai vender, tá? Se ele vai vender, se você tem mais bitcoins sendo vendidos do que comprados, você tem uma queda de preço. Então os investidores acabam ficando com medo. Isso aqui para mim ajuda a explicar um pouco da queda do Bitcoin, além dele estar acompanhando e seguindo ali aquele movimento que o Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia, está fazendo. E geralmente o Bitcoin acompanha mais o Nasdaq do que o Dow Jones, tá? O Bitcoin ele é um ativo ali de tecnologia, um ativo de alto risco, né? E geralmente ele acompanha os ativos de risco mais elevado, que são as empresas de tecnologia. E isso acaba provocando essa queda, tá? Hoje a gente também teve o dado de pedidos iniciais de seguro-desemprego, veio um pouco abaixo da expectativa, mas o mercado nem ligou para esse dado, porque a gente estava mais focado, o mercado estava mais focado nos dados de inflação. E amanhã, meus amigos, a gente tem o PPI, Índice de Preço ao Produtor de junho lá dos Estados Unidos, que é outro dado de inflação, vai ser divulgado às 9h30 da manhã. Então, às 9h30 da manhã, a gente pode ver volatilidade no Bitcoin, no mercado americano. Volatilidade não significa que vai cair ou que vai subir, o mercado pode fazer tudo como fez hoje. Então, hoje foi um dia volátil, o Bitcoin foi lá no 59, depois foi lá no 57, de uma hora para outra. Tá? Então, amanhã pode ser esse dia. Fiquem atentos, porque esse dado é importante. Eu penso que se a gente tiver a inflação produtor de junho abaixo do esperado amanhã, a expectativa é 0,1, a gente pode ter o mercado comemorando, tá? No mês de maio veio menos 0,2, veio uma deflação. E lembrando, os dados aqui que são usados para calcular o PPI, eles são usados também para calcular o PCI, que é a inflação que o Fed olha, tá? Então, se a gente vê uma deflação aqui no PPI, o dado de inflação mais importante do Fed também pode dar sinais aí de queda nos próximos meses, o que seria excelente aí para o Bitcoin, para as criptomoedas e para os ativos de risco. Também não podemos deixar de olhar para os dados aqui do TRDR, análise de sentimento do Bitcoin. A situação no Bitcoin não está fácil, pessoal. Eu digo isso porque a gente continua com mais pessoas apostando na alta do que na baixa. O long short rate na Binance Futures agora está em 2,08, tá? Então a gente tem mais de 2 pessoas em tese apostando que o mercado vai subir do que apostando que vai cair, e o Open Interest deu uma subida. Ele começou ali o dia por volta de 81 e agora está em 5, mostrando que temos mais pessoas aí, tivemos mais pessoas abrindo posições apostando aí que o mercado iria subir no dia de hoje, né?
E a gente aposta que o mercado vai subir, por quê? Aliás, eu estou dizendo que essas pessoas estão apostando que o mercado vai subir, por quê? Porque tem mais pessoas apostando na alta que na baixa aqui, de acordo com esse indicador, tá? E temos que ir aqui também para os indicadores de sentimento da Highblock. E, pessoal, aqui a coisa não tá legal, tá? Na análise gráfica, o Bitcoin ali ele ainda tem que se decidir, tem que romper algum nível para a gente poder falar com mais certeza, né? Não certeza, mas com mais segurança que vai cair ou que vai subir. Na análise do TRDR tá mais para queda, tá indicando mais queda. E quando a gente vai aqui para os indicadores da Highblock, a coisa começou a ficar complicada, tá? Hoje o Bitcoin nessa subida da parte da manhã, ele pegou aquela liquidez que tinha ali um pouco acima, na região dos 59.700, 59.500, tá? E depois de consumir essa liquidez, começaram a se formar níveis com bastante liquidez aqui abaixo. A gente agora tem bastante liquidez lá nos 52.150 dólares, pessoal. 52.100, desculpem, tá? 52.150 dólares. Outro ponto que apareceu bastante liquidez na região ali dos 46.500 dólares, tá? Isso aqui significa o seguinte, pessoal. O pessoal que estava apostando na alta aí nos últimos dias, hoje principalmente, que a gente vê que esses níveis começaram a se formar aí hoje nos últimos dias, tá? Nos últimos 7 dias pelo menos, esse pessoal tá com o ponto de liquidação deles ali na região dos 52 e na região ali dos 46.300. Isso significa que se as baleias quiserem tomar o dinheiro desse pessoal, eles vão jogar o mercado para baixo. Então, na minha visão, isso aqui apresenta um risco de as baleias quererem liquidar esse pessoal que está apostando na alta. O TRDR também está mostrando mais pessoas compradas do que vendidas, tá? Então, muito cuidado, porque as baleias estão querendo jogar o mercado para baixo. Ah, Tainan, mas tem liquidez ali também na região dos 68.150, né? Vai subir para pegar essa liquidez? Eu não sei, tá, pessoal? Porque a gente tá vendo aqui o mapa agora tá ficando mais amarelinho e verde, claro, embaixo, tá? Onde tá amarelo e verde claro, a gente vê aqui nesse lado esquerdo aqui, é onde tem mais liquidez. Então, em tese, a gente tá começando a ter mais liquidez aqui abaixo nos últimos 7 dias do que acima, o que é um pouco perigoso para quem está apostando na alta, tá? Então, tomem muito cuidado e a gente não pode deixar de dar uma olhada rápida nas altcoins. Hoje a Ethereum tá performando melhor do que o Bitcoin, tá também, né? Não tá aquelas coisas, tá no 0 a 0 aí, mas a Ethereum hoje chegou a bater ali na máxima do dia em 3.217 dólares ali na Binance, tá? E, meus amigos, a gente tem uma situação legal aqui no gráfico da Ethereum, assim como a do Bitcoin, tá? A gente tem um fundo duplo rompido para cima e o alvo para a Ethereum está na região dos 3.300 dólares, tá? A Ethereum já foi ali nos 3.200 hoje, né? Ela ainda parece estar indo em direção àquele alvo, e ao contrário do Bitcoin que tá naquela rompe, não rompe, a Ethereum já rompeu, tá? Só que o alvo também é só lá nos 3.300, não é um alvo muito acima pra gente falar, nossa, a Ethereum agora vai subir para 4.000, 5.000 dólares, não, tá? Infelizmente o alvo, ele está bem perto, então a Ethereum aqui, ela tá apresentando potencial de subida, mas é o que eu sempre falo aí para quem faz operações, vai subir no stop, porque o mercado, ele não dá moleza, tá? Então, a Ethereum aqui eu vejo o gráfico dela dando sinal de alta ali até os 3.300 no curto prazo, mas quando a gente vai aqui para o gráfico diário, a coisa não tá bonita, né? Ele tá prestes a formar um topo duplo ali. Eu penso que se o Bitcoin acabar rompendo os 56.500, a Ethereum pode buscar ali os 1.800, que seria o alvo desse topo duplo, tá? Então, fiquem de olho aí na Ethereum. Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de atualizar a situação dela é a Matic, tá? Matic é outra criptomoeda importante também no mercado como um todo, né? Vou colocar aqui o gráfico dela contra o dólar, tá? Vamos ver aqui. Opa! Acabei colocando o gráfico errado aqui, coloquei o da Coinbase, eu gosto mais de usar o da Binance aqui como referência, tá? Vou colocar aqui o da Binance, né? Porque ele tem um histórico melhor aqui, tá? Quanto mais histórico na análise gráfica, melhor. Tá? E a Matic, hoje, ela não tá performando bem, ela não tá acompanhando a Ethereum, tá com a queda aí de 3%. Lembrando, meus amigos, a Matic tá numa região de suporte aqui. Se ela romper para baixo da região de 50, o próximo suporte tá lá nos 34, tá? Então, muito cuidado. Quando a gente vai aqui pro gráfico de 1 hora da Matic, parece que ela está fazendo uma cunha ascendente e rompendo esse padrão para baixo, tá? O que não é um sinal nada legal, né? Quando você tem um rompimento de uma cunha ascendente para baixo, significa que a criptomoeda pode cair, tá? Então, se a gente fizer aqui uma projeção do gráfico da Matic para baixo, né, para ver até onde ela pode cair de acordo com esse rompimento aqui, a gente tem alvo nos 41 centavos para Matic, tá? Então, não tá legal isso daqui, Matic pode retestar o fundo aí nos próximos dias ou horas, tá?
a gente também tem que analisar o gráfico aqui de outra criptomoeda, né, que é a ADA Cardano, que é uma moeda aí que o pessoal também gosta bastante no mercado. É uma moeda é um caso de amor e ódio, né? E na ADA Cardano a gente vê algo parecido aí com a Matic, tá? Parece que as altcoins, elas estão fazendo aí esse padrão não muito amistoso, né? No caso aqui da ADA Cardano, aliás, pessoal, na ADA Cardano não tá aquela coisa igual na Matic, tá? Primeiro eu tinha visto aqui, mas eu acho que não dá para conectar da mesma forma aqui na Matic. O gráfico da Cardano que eu vejo aqui é o fundo duplo rompido para cima, igual no gráfico da Ethereum, tá? E quando a gente olha aqui o gráfico da Cardano, né, tinha um fundo duplo aí, rompeu para cima, o alvo dele tá lá nos 41 centavos, a Cardano já chegou hoje nos 40, tá? Então, meus amigos, para mim já bateu. Se o alvo é em 41, chegou nos 40 e tá fraquejando, cuidado, tá? A Cardano pode ter batido um alvo. Padrões aí de queda, não tô conseguindo enxergar nenhum rompido agora, tá? Então, paciência aí na Cardano. Outra criptomoeda que a gente não pode deixar de comentar é a Binance Coin, BNB, tá? A Binance Coin fez a mesma coisa, né? Ela começou ali o rompimento de um fundo duplo, mas a Binance Coin, pessoal, vamos e convenhamos, né? Ela tá no suporte aqui, mas ela tá bem fraca, tá? Ela era para estar performando melhor para uma moeda que tá numa região de suporte, né? Então, o gráfico da Binance Coin aqui, se a gente olhar só o gráfico aqui, olhar esse fundo duplo, a gente tem alvo para Binance Coin acima, tá? No caso aqui, para ser mais específico, o alvo seria ali nos 586 dólares. Vai! Eu não tô muito convicto, tá? Eu acho que a Binance Coin não tá muito forte, não é um caso igual o da Cardano, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, né? É a Solana, pessoal. Solana é outra criptomoeda importante aí do mercado. Tá? Quando a gente olha o gráfico dela aqui, ela também fez esse possível fundo duplo aqui, mas não sei não, tá? O gráfico da Solana não tá convencendo. A Solana era para estar subindo hoje, já que ela acompanha bastante a Ethereum e esses rumores de ETF. Ela tá caindo, tá? A Solana, pessoal, como eu já disse, por causa desses rumores e notícias de ETF, é uma moeda que eu não quero operar, tá? Eu acho ela arriscada, porque a qualquer momento você abre uma posição vendida, ela pode do nada ali começar a subir porque sai uma notícia de que o ETF vai ser aprovado, alguma coisa assim, tá? E aí ela sobe e pega o stop. Então não tô me aventurando na Solana nos últimos tempos não, tá? Em termos de gráfico, ela parece estar fazendo um padrão igual o da Matic, tá? Ela não rompeu ainda, ao contrário da Matic ali que já começou a romper, mas se a gente fizer uma projeção aqui para baixo aqui da Solana, né, se ela romper para baixo essa possível cunha ascendente, o alvo está ali nos 113 dólares, tá? Lembrando que a região dos 120 é uma região de suporte que a Solana não pode perder, tá? Então, essa é a situação. Outra criptomoeda que a gente não pode deixar de comentar é a Chainlink. E no caso da Chainlink, pessoal, ela está na beira do precipício. Se ela romper essa região dos 12 dólares para baixo, meus amigos, as projeções não são as melhores, tá? Porque aí ela vai formar um ombro, cabeça a ombro, com alvo lá nos 6 dólares e 80 centavos, 7 dólares, vamos arredondar, né? Que é a região de suporte que ela ficou durante todo o bear market ali do final do meio de 2022 até o final de 2023, tá? Então, o gráfico está dizendo que ela pode voltar para lá. Algumas pessoas podem ficar desesperadas e falar, meu Deus, a Chainlink vai cair muito, né? Eu vejo isso daqui como uma oportunidade de longo prazo, tá, pessoal? Porque a gente vê que os juros estão prestes a cair lá nos Estados Unidos e geralmente quando você tem queda de juros, o Bitcoin sobe, as altcoins sobem, o mercado fica procurando ativos de risco e isso acaba aí fazendo moedas como a Chainlink se valorizar. Então, se ela voltar lá no 6, 7... eu acho excelente, tá? Eu acho excelente porque vai dar tempo de quem ficou de fora entrar e comprar e apostar aí na Chainlink, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar é a Avax, né? Uma moeda aí que já tá numa situação mais complicada, porque ao contrário da Chainlink que tá ali na beira do precipício, a Avax rompeu, a Avax caiu aí em torno de 2% hoje e a Avax também tá voltando para a região em que ela estava no bear market, tá? O gráfico dela aponta o rompimento para baixo de um ombro, cabeça a ombro, com alvo ali na região de aproximadamente 13 dólares, tá? Então, para mim, a Avax continua nessa situação. Não tô conseguindo ver nada positivo no gráfico da Avax, tá? E outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar, muito relevante no mercado, é a XRP, que tá subindo hoje, meus amigos. Pois é, tá? XRP tá acompanhando a Ethereum e aquelas outras criptomoedas como Cardano, que estão em um cenário mais otimista, mas essa subida pode ser só um pullback aqui desse triângulo descendente e o alvo para XRP continua ali na região dos 33 centavos de dólar, então a perspectiva para ela, infelizmente, nos próximos dias é de queda, beleza? Bem, pessoal, para resumir, tá? Eu vejo essa situação de hoje como complicada no curto prazo. Essas vendas aí de Bitcoin por parte do governo alemão não estão ajudando nada, né? E assim, eu vejo que no curto prazo a gente pode ter mais quedas. Os gráficos
tá dando sinais de que pode ter, a análise de sentimento tá indicando que pode ter. E se a gente tiver mais quedas, meus amigos, eu acho que vai ser uma excelente oportunidade de acumular aí pensando no prazo aí de um ano e meio, porque, meus amigos, quando os juros começarem a cair no mercado americano, lá nos Estados Unidos, pode começar a entrar dinheiro no mercado de criptomoedas, isso tende a fazer as criptomoedas, o Bitcoin e as altcoins se valorizarem, então eu vejo isso tudo como uma grande oportunidade. No mais, pessoal, desejo a todos uma excelente noite de quinta-feira. Amanhã vou estar atualizando vocês sobre os dados macroeconômicos que saírem na parte da manhã lá no canal do Telegram, aqui na área de comunidades do canal do YouTube. Depois, na parte da tarde, no início da noite, eu vou fazer um vídeo atualizando a análise do Bitcoin. E no mais, pessoal, desejo a todos uma excelente noite de quinta-feira e bons negócios. Até mais. Tchau, tchau.